Bom dia a todos meus amigos ouvintes do vlog do Conde Lope de Villanueva. Uma coisa que eu posso descrever em inúmeras seitas protestantes é que, em geral, o protestantismo é a religiosidade do homem vulgar. Como aquele homenzinho insignificante, aquele homenzinho mediano, aquele homenzinho eivado de certa mediocridade, ele pega a Bíblia e a adultera conforme os seus caprichos, conforme os seus juízos pessoais, conforme simplesmente as suas tendências malucas. E aí você vê não somente milhares de seitas protestantes, como também milhares de teorias sobre a história da igreja, que grande parte, ou grande maioria, 99,9% são mentirosas. Então eu digo que se existe algo que é igualitário, no pior sentido do termo, no sentido que o socialismo acredita ser igualitário, no sentido de querer relativizar a religião, como também reduzir a religiosidade a um conjunto de crenças inconsistentes, frágeis e medíocres, eu posso dizer que essas inúmeras seitas protestantes colaboram frontalmente para esse tipo de imagem do próprio cristianismo. Observem que quando os ateus, quando os secularistas atacam a fé cristã, eles têm dois expedientes. Primeiro, pegar o protestante caricatural, ou pelo menos essas vertentes sectárias do neopentecostalismo, do pentecostalismo, que são verdadeiras degenerações da própria divisão e da própria dissidência protestante. Uma vez que a grande maioria dessas pessoas são papagaios bíblicos que ficam fazendo interpretações completamente desconexas e estapafúrdias. O outro aspecto é você atacar a igreja, e neste ponto precisa-se demonizar a igreja católica e, em particular, criar toda uma história fictícia que não é a Igreja Católica. E, claro, eles ressuscitam inúmeras lendas, inúmeras falsidades em torno da memória histórica da Igreja Católica. É nesse sentido que eles conseguem, ou pelo menos tentam, atacar a Igreja Católica, justamente porque, se atacar a Igreja no plano da teologia, da filosofia e das contribuições que a Igreja deu, eles vão ficar simplesmente de mãos vazias. Já falando sobre este aspecto, eis que recebo um vídeo de um sujeito, de um palhaço, que se identifica como verdade revelada. Na cabeça desse doente mental, desse tumoroso cerebral, a igreja não é a revelação. A revelação é ele depois de 20 séculos de história. Eu não consegui ver esse vídeo de merda de 10 minutos, vi somente 6 minutos, olha, e já foi muito. Porque eu tava aqui já tomando aqui um pantoprazol para diminuir minha gastrite, sei lá, pegar o engolve. Olha que eu não bebi vendo isso, mas isso aqui é embriagante de estupidez. Uma cerveja, um vídeo é melhor do que ver esse vídeo. Pelo menos uma cerveja você sente o sabor, sente o gosto do vinho, né? Sente o cheiro, aquele aroma delicioso. E essas bestas protestantes não bebem porra nenhuma, só ficam bebendo suco de uva Del Valle cheio de açúcar, dá nisso. Aí fica doido mesmo. Então o que é que acontece? Então você vê um vídeo chamado Como Deturparam a Verdade Eterna. Claro, ele conhece a verdade eterna mais do que 2000 anos de história, mais do que a história da Sagrada Escritura, mais do que a igreja que de fato guardou a Sagrada Escritura para lhe falar que ele é a única verdade eterna. Observemos aqui algumas anotações. Ele nega a Trindade, afirmando que a Trindade é uma invenção do paganismo e da igreja. Se esta anta monumental lesse os primeiros documentos da igreja, eu poderia pegar um texto que é o primeiro catecismo da igreja, chamado Didaqué, que foi escrito no primeiro século da era cristã, ou seja, no século I, que fala do batismo. E o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está escrito lá. E antes que esse idiota, este débil mental fale que isso foi inventado pela igreja, a Didaqué é um texto que foi descoberto no século XIX. E foi descoberto justamente num mosteiro de uma igreja ortodoxa. Então esse texto é um dos textos mais antigos da fé cristã. Sem contar a carta de São Clemente aos Coríntios, os textos de São Policarpo de Esmirna, os textos de Santo Inácio de Antioquia, enfim. Todo esse pessoal fala da questão do batismo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
O cara condena o batismo de crianças, dizendo que isso é tudo dentro do passado do paganismo, blá 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 e tudo mais. Cara, na boa, você é burro e vigarista. E eu vou provar ainda que você é um jumento intelectual. Você diz que a Trindade é uma hierarquia celestial do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso mostra que o seu conhecimento teológico sobre a Trindade é nulo. Seu conhecimento de teologia vale tanto quanto uma caganeira depois de um peido mal feito. É isso que vale a sua teologia. O Pai, Filho e Espírito Santo, eles não têm hierarquia, porque eles têm uma unidade de natureza. São 3 pessoas dentro de uma unidade de natureza. Essa unidade de natureza que define também a unidade enquanto Deus. Não existe 3 deuses em uma pessoa, existem 3 pessoas e uma única natureza divina. E aí nós dizemos, a Trindade é Deus. Justamente por essa unidade de natureza nessas 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso está registrado nos primeiros documentos da igreja cristã. Eu sei que um jumento, um retardado, uma nulidade mentirosa como você, que tem mais de 100 mil inscritos, isso mostra como a idiotice humana é um mal universal. E eu fico pensando, dando crédito às suas picaretagens, porque você é um picareta, isso tem que ser dito. Aí vem dizer que a Trindade é criada pela filosofia greco-romana, etc. Esse pessoal fala da filosofia greco-romana com desprezo, como se tivesse algum conhecimento de Platão, algum conhecimento de Aristóteles, como se a filosofia, de fato, não nos tivesse ajudado, não somente no âmbito da teologia cristã, como também do próprio pensamento ocidental. Meu caro ratazana de esgoto, quando você conseguir produzir uma obra de Aristóteles ou de Platão, você me chama, porque a única coisa que você sabe produzir é um bando de videozinho de merda que mostra sua incultura intelectual. Quem é que vai jogar os diálogos de Platão na lata do lixo? Quem é que vai jogar o conhecimento greco-romano na lata do lixo? Eu até aconselharia citar aqui um livro do Werner Jäger, aquele que escreveu uma obra grossona chamada Paideia, e que ele escreve um livro chamado Cristianismo e Paideia Grega. E ele vai mostrar que nos séculos I, II, III da era cristã, os sábios cristãos eram grandes conhecedores de filosofia grega. Eram grandes conhecedores do conhecimento grego e do conhecimento latino. E eles nunca depreciaram esse conhecimento porque eles viam um certo valor naquilo, como também viam algumas assimilações com o cristianismo. Olha só que coisa interessante. Os pagãos têm alguns pontos de verdade que podem ser associados à fé cristã e também ao judaísmo antigo. Porque existem verdades que são universais, eles não são elementos da cultura, mas sim observáveis no plano da realidade. Então quer dizer, é essa que é a merda do protestantismo. É a religião do homem medíocre. É a religião do homem mediano dando palpites sobre assuntos que são mais complexos do que ele. E observamos aqui que ele dizendo que igreja, a origem da palavra igreja, vem do germânico Kirche. Kirche, na verdade, é como se fala em alemão, igreja. Não, seu analfabeto. Igreja não vem do alemão Kirche. Igreja vem do grego eclésia. Está na Bíblia como se descreve igreja, eclésia. Percebe como você é um despreparado? Você não seria contratado nem para limpar a minha privada dentro de casa. Eu não te contrataria nem para isso. Tamanho a sequela mental da sua cabeça. Tamanho o grau de mitomania da sua cabeça. Porque se você é um mentiroso na vida religiosa, quiçá você deve também ser um mentiroso na vida pessoal. Kirche, inclusive, é uma germanização da palavra eclésia. E não o contrário. E observem, porque nós temos que lembrar que o Novo Testamento chegou até nós em grego. Eclésia é uma palavra muito mais antiga do que a própria Bíblia. As reuniões ou as assembleias do mundo grego eram chamadas eclésias, ou seja, assembleias ou reuniões. E no sentido que a Sagrada Escritura está dando ali de eclésia, ela não somente tem um sentido de reunião, como também de comunhão. Então, eclésia está na Bíblia sim, idiota. Igreja é apenas o portugamento de eclésia, como iglesia é o espanholamento de eclésia.
Como que essa em italiano é uma italianização da palavra eclésia. Como église em francês. Como church em inglês. Como Kirche em alemão. Seu burro. Ou como em latim é ecclesian. Eu nem preciso desmoralizar você. Nesses pontos básicos, não, olha, e só para lembrar, não passei nem 10 minutos vendo seu vídeo. Eu fui correndo, assim, vendo assim os pontos mais idiotas que eu peguei para mostrar que você é uma farsa. Aí muita gente vai dizer, nossa, é muito argumento de homem, você chama o cara de burro, de idiota. Não, eu não chamo o cara de burro idiota, eu provo que ele é burro idiota. Como é que eu chamaria o burro idiota se não de burro idiota? Mostrando que ele não tem conhecimento sobre o assunto, ou, na pior das hipóteses, que é um vigarista, um charlatão. Verdade revelada? Não, faça o seguinte, senhor Verdade Revelada, mude o nome do seu canal. A verdade mesmo seria Mentira Revelada, porque tudo que você escreveu naquele vídeo é 99,9% de vigarice. E o resto é 0,01% de burrice. Então não se salva nada.